Igreja. Que Fecha. Igreja. Ora. Igreja. não Fecha. igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor, pela saúde da minha família, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço a Ti, Senhor, que no meio de tudo isso que está acontecendo, Senhor, o Senhor tem dado a paz, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Agradeço a Ti, Senhor. Venho te pedir perdão também, Senhor, pelas minhas faltas, Senhor, pelo meu pecado, Senhor. Ó, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor, a cada dia, Deus, a estar fazendo a Tua vontade, a ser uma serva obediente, meu Deus. Ó, Senhor, meu Deus, eu venho te agradecer também a Ti, Senhor, pela vida do Regis, Senhor, pela vida da equipe, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, para que em casa a gente possa, Deus, tá em comunhão, Deus, com a igreja, Senhor, que possamos estar vendo o culto juntos, que a gente possa estar vendo, Deus, os irmãos, meu Deus, é muito importante, meu Deus, porque sentimos falta, Deus, de estarmos juntos, meu Deus. Agradeço também a vida do pastor, Senhor, que também tá, Deus, fazendo a parte dele, Senhor, que tá, Deus, tá trazendo a mensagem, Senhor, para nós, meu Deus, e para todo mundo que ouve esse canal, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor. Ó, meu Deus, também, meu Pai, eu venho agora, Deus, te pedir pela misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, pelas pessoas, pelas meninas que estão grávidas, Senhor, pelas grávidas, meu Pai. Ó, Deus, que o Senhor Deus possa estar guardando, abençoando elas, Deus, com seus bebês, Senhor, com os hospitais lotados, Deus, e nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor Deus possa estar preparando, Senhor, os momentos, meu Deus, que o Senhor esteja com cada uma delas, meu Pai. Ó, meu Deus, eu venho também, Senhor, te pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do povo, Senhor, o povo que tem sofrido, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Ó, Deus, eu também venho te pedir, Senhor, que o Senhor Deus tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão na rua, Senhor. Ó, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Ó, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do governante, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Ó, Deus, que todos possam, Deus, olhar, Senhor, e ver que os seus sinais, meu Deus. O Senhor fala, Deus, que a gente pode saber, ver os seus sinais, Deus, olhando para o céu, pelo tempo, que a gente sabe quando vai chover, meu Deus, porque o tempo muda, meu Pai. Que as pessoas possam abrir o coração, Deus, para receber a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa, Deus, visitar a igreja também, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar suprindo, meu Deus, as necessidades de cada um dos meus irmãos no lar deles, meu Pai. Ó, meu Deus amado, tenha misericórdia, Senhor. Visita cada um com o Teu poder e graça, Senhor. Ó, Deus, só a Ti que nós damos glórias, a Ti, Senhor. A Deus damos glórias, Senhor. Ó, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque no meio de tudo isso, o Senhor nos dá paz, Senhor. O Senhor nos ajuda, o Senhor está com nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez,
mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Paz em Cristo, louvado seja Deus, podemos compartilhar da sua palavra através desse canal. Iniciamos a nossa primeira fala do sermão O Rugido do Leão, baseado no livro do profeta Amós. A expressão da qual nós tiramos esse tema é o versículo 8 do capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 8. O rugido do leão. Quem não temerá? Falamos sobre a primeira parte, onde focamos a parte contextual, a parte histórica desse profeta. E hoje nós gostaríamos de estar falando ao coração dos irmãos, nessa segunda parte, a respeito das verdades. As verdades que o livro nos ensina a respeito do rugido do leão. É importante nós focarmos e aprofundarmos nas lições espirituais, nos ensinos que Deus quer nos dar através dessa profecia. Primeira verdade que eu compartilho com os irmãos: o rugido do leão em Amós é que privilégios implicam em responsabilidade. Privilégios implicam em responsabilidade. Antes de Deus chamar o profeta para tocar a trombeta de juízo em Israel, Ele vai recordar ao povo, ali no capítulo 3, versículo 1, versículo 2, os muitos dos seus privilégios. A trombeta está tocando, mas não é para pessoas estranhas.
é para o povo escolhido, o povo eleito. O leão está rugindo, mas não nas selvas. Não com um povo estranho que não conhece o seu juízo, o seu rugido, melhor dizendo, mas na cidade povoada pelo povo da aliança. J.A. Motter diz que este povo é o povo da aliança e da adoção. É o povo remido que tem uma intimidade singular com Deus. Amados, o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Assim, ter privilégios é muito bom. Só que privilégio significa responsabilidade. Quanto mais próximo estivermos do Senhor, tanto maior Ele vai requerer a nossa fidelidade, segundo diz Charles Feinberg. Quanto mais próximo estivermos do Senhor, tanto maior fidelidade Ele vai requerer de nós. O rugido do leão é um rugido de julgamento, privilégios. Recebemos da parte de Deus. Quais eles? Quais seriam esses privilégios, irmãos? Nós fomos alcançados, irmãos. Amós capítulo 3, versículo 1 a 4. Veja aí na sua Bíblia. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós tenho sido conhecido. Portanto, eu vos punirei de todas as famílias por causa das vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho o seu covil a sua voz se não tiver apanhado? Vejam só, irmãos. De todas as famílias da terra, Deus pôs o seu coração em Israel. Deus o escolheu para ser uma grande nação, não por ser a melhor. A causa da escolha está relacionada com o próprio Deus. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, nem nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16. Ele nos escolheu desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1, versículo 9. Antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E tudo isso Ele fez por quê? Porque Ele nos amou. A sua graça. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas nos escolheu para a fé. Atos 13, 48. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Efésios 2, versículo 8 até 10. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. Efésios 1, versículo 4. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para sermos obedientes. 1 Pedro 1, versículo 2. Deus não só escolheu Israel, mas redimiu, libertou, o chamou. E ele começa falando aí no versículo 1, que tirou do Egito. Deus tirou o seu povo dos grilhões da escravidão, protegeu por meio do sangue do Cordeiro, libertou com mão forte e poderosa, sustentou por sua generosa providência. O Deus que elege graciosamente é o mesmo que salva totalmente e chama cada um de nós. O chamado de Deus é irresistível, sua graça é eficaz. É impossível que uma pessoa eleita pereça, pois todos quanto Deus predestina, Ele chama. Todos que Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Romanos 8, versículo 30. Deus disse em Israel: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. O relacionamento íntimo de Deus com Israel foi exclusivo. Warren Wiersbe diz que escolher também pode ser traduzido como conhecer.
indica um relacionamento íntimo como aquele de marido e mulher. Conhecer é escolher, escolher é conhecer. Pelo fato de pertencer exclusivamente ao Senhor, Deus fez por Israel coisas que não fez por nenhuma outra nação. Romanos 9, versículo 4 e versículo 5. O privilégio da graça que recebemos implica numa vida de responsabilidade. J.A. Motzer diz que o pecado é desesperadamente sério no meio do povo de Deus. Os pagãos ficam sob a condenação por violarem a consciência. O povo de Deus deve, portanto, ficar 3 vezes mais por violar a consciência. A revelação e o amor que ele fez, que é dele, é conhecida na expressão do autor Pusey. Quanto mais perto de sua própria luz Deus coloca alguém, mais maligna é a escolha das trevas. Maior punição haverá para aqueles que conhecem a verdade, irmãos. A graça de Deus não é uma licença para nós pecarmos. Não fomos salvos no pecado, mas do pecado. Nós fomos eleitos para sermos santos, no espírito de fé e de verdade. Nós fomos selados para a santidade. Então Israel, por viver na contramão da vontade de Deus, tinha uma confiança estranha em Deus. Deus não estava satisfeito com esse tipo de confiança. Pensavam que Deus se deleitava neles mesmo vivendo em pecados. Achavam que só lhes cabia privilégios e não responsabilidade. Mas Deus vai punir a nação. E aí vai usar como instrumentalidade o profeta Amós. Amados, a graça de Deus não nos deve estimular ao pecado, mas à santidade. O amor a Jesus deve ser a nossa grande motivação para viver e trabalhar no reino de Deus. Nossas obras são feitas não para alcançar o favor de Deus, mas porque nós fomos alcançados por Ele. O privilégio é o maior estímulo para nós termos a nossa responsabilidade. Jesus afirmou: mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Como povo escolhido de Deus, devemos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados. Efésios 4, versículo 1. O rugir do leão em Amós é um alerta de que o pecado sempre atrai juízo. Diz aí o texto, Amós 3, versículo 4 até o 8. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? J.A. Motzer diz que há um antes e um depois. O texto faz um antes e um depois. O leão ruge pronto para saltar. A presa foi apanhada e o rosnado da fera está sendo ouvido em sua toca, para a qual a cercada foi levada para servir de alimento. A ave cai no laço, a armadilha se fechou, a trombeta faz a advertência de um perigo, o golpe já foi dado. Esse é o movimento dos versículos de 4 até o 6. Privilégios implica em responsabilidade. A segunda verdade que o texto nos ensina, o rugir do leão vai apontar a direção que devemos andar. A direção. A sentença de Deus estava lavrada contra o seu povo. O leão, enquanto busca a sua presa, fica em silêncio. Ele ruge quando está para dar o bote. Israel não escapará, porque o juízo já foi lavrado, porque o leão já está rugindo. É impossível escapar à punição justa do pecado.
há perfeito acordo entre o sentido da mensagem de Amós e a seguinte declaração do apóstolo Paulo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Amados, o povo de Israel, o povo de Deus, estava caindo no laço do seu próprio pecado. Israel é a ave que caiu no laço, ou a presa que caiu na armadilha. O povo armou um laço e caiu nele. O homem é apanhado pelas suas próprias cordas de seu pecado. O que ele semeia, ele colhe. A proclamação do juízo de Deus é como um terremoto. A trombeta era um instrumento que anunciava a calamidade e a guerra iminente. Quando a trombeta soava na cidade, o povo tremia de medo. A trombeta de Deus estava sendo tocada e o mal estava prestes a chegar. Nada ficará de pé quando Deus visitar o seu povo com a sua ira. O juízo contra o pecado é acionado pela própria mão de Deus. É Deus quem está trazendo o juízo. Esse juízo não é um mal moral, pois Deus não pode praticá-lo, mas é a calamidade, é a guerra, é o infortúnio, é o desastre eminente, é o cativeiro que está para acontecer, porque a Síria levará o povo em cativeiro. E o Deus soberano, que é o governador de tudo, está anunciando o castigo. O leão está rugindo. Foi Deus quem entregou Israel nas mãos da Assíria. Foi Deus quem entregou Judá nas mãos da Babilônia. O ímpio é a vara da ira de Deus para disciplinar o seu povo. O ímpio é a vara da ira de Deus para disciplinar o seu povo. James Onderlaff diz que o juízo sobre Israel é procedente de Deus e não de qualquer outra fonte, porque ele é merecido. A terceira verdade, irmãos, que temos que aprender com o rugido do leão, é um alerta de Deus. Deus está nos alertando sobre o que virá, caso não nos arrependamos e nos convertamos a Ele. Deus não apenas chamou Israel para ser o seu povo, mas também chamou profetas para falar a esta nação. Antes de Deus enviar o juízo, Ele faz ouvir a voz da advertência. Falará o Senhor sem ter revelado aos seus profetas? Antes das taças da ira de Deus serem derramadas, as trombetas serão tocadas. Antes do juízo ser consumado, Deus revela o seu propósito aos profetas e levanta-os para falar à nação. Deus avisou Noé acerca do dilúvio. Deus falou com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus preveniu a José com referência aos 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Até o nosso Senhor Jesus advertiu os apóstolos acerca da vindoura desolação de Jerusalém. Quando um profeta proclama a palavra de Deus, é porque Deus está prestes a fazer alguma coisa importante e por isso está alertando o seu povo. Amós está proclamando o rugido do leão, a voz de Amós. A voz é de Amós, mas a palavra é de Deus. Aleluias. Deus fala ao seu povo. Deus tem visto todo o pecado. A quarta verdade, irmãos. O leão ruge, mas não tem como se esconder. O pecado nunca ficará oculto. O pecado nunca ficará escondido. Fazei ouvir isso no palácio de Asdote, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Amós 3, versículo 9 e versículo 10. Os pecados de Israel estão sendo denunciados pelo profeta Amós, testemunhado pelas nações pagãs e julgados por Deus. O pecado não ficará escondido. Quando o povo de Deus peca, até os pagãos se escandalizam, até os não crentes se escandalizam. Quando o povo de Deus se entrega ao pecado, ele se torna pior do que os ímpios. A quinta verdade, irmãos: quando o leão ruge, nenhum pecado fica sem punição.
Quando o leão ruge, nenhum pecado fica sem punição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá, cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as suas duas pernas, um pedaço de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no damasco do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Eu ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, as grandes casas serão fim, diz o Senhor. É um alerta para o fato de esquecermos de que o nosso Deus pode se tornar o nosso inimigo. Não podemos nos esquecer. Deus pode se tornar o nosso próprio inimigo. Por quê? Porque Ele está contra aquilo que está sendo feito. Com todo o alerta, com toda a conversa que Deus está tendo, para mostrar para o povo que Ele não está satisfeito, estão cegos, porque estão experimentando o juízo de Deus e não estão permitindo e não estão percebendo. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem não escuta a voz de Deus vai ter que suportar a disciplina de Deus. Vai ter que suportar a vara da disciplina. Muitas vezes homens são corrigidos e não se humilham até serem quebrados. Provérbios 29, versículo 1. Amados, em Amós o leão que ruge é o próprio Deus, amados, que alça sua voz ao seu povo, mandando tocar a trombeta. O profeta anuncia o julgamento do povo de Deus, mas que todos saibam que é o próprio Deus quem os estão julgando. É o próprio Deus quem os estão julgando. Não é outro, é Deus. O mal que se pratica com o pobre, o fraco, o indefeso, será agora punido pelo grande juiz de toda a terra. Os tribunais que ele subornou, comprando sentenças por dinheiro, não poderão livrá-lo do justo juízo de Deus. O homem que faz em oculto virá plena luz, nada pode ficar escondido aos olhos oniscientes de Deus. Ele tudo conhece e ele tudo julga retamente. Deus julgou a vida moral da nação. A cidade de Samaria era um antro de corrupção e de violência. Os reis eram maus, os juízes eram gananciosos, os injustos, os ricos eram avarentos, violentos, as mulheres eram fúteis, amantes de prazer, e tudo será julgado. A cidade será entregue, enquanto os pobres estão sendo oprimidos, amargando as agruras da fome. Os ricos se festejam com vinhos em suas camas de marfim, em suas cidades, suas casas de inverno, casas de verão. James Onfendler diz que, falando sobre a culpa da nação, diz que eles perderam a sensibilidade moral, perverteram publicamente a justiça e cometeram fraudes desavergonhadas. Deus julgou a ganância insaciável dos ricos. O juízo de Deus sobre Samaria poria fim a todo luxo e arrogância. As casas mais ricas estavam entrando em colapso. Os verdadeiros símbolos da riqueza e da opulência dos poderosos vão se tornar em pó. Irmãos, cada verdade aqui exposta nos remete ao fato de que diante de Deus nada escapa. Seja por quais caminhos andarmos, se não for o caminho que Ele escolheu, podemos estar certo que ouviremos o rugir do leão e devemos temer, e temer muito, irmãos. A Bíblia diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. 2 Coríntios 7, 9. Permitamos Deus nos conduzir, irmãos, à conversão, ao arrependimento de fato, de verdade, para podermos experimentar tempos de refrigério. Essa segunda parte do sermão, o rugido do leão. Que Deus te abençoe, que nós possamos nos ver no próximo e no último encontro, que será a terceira parte. Um forte abraço em Cristo, fique na paz
de nosso Senhor. Amém.